Tá bom aí? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Capítulo 16. Provérbios 16. Vamos ler os 3 primeiros versículos, 16, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Eterno, nós louvamos o Teu nome pela Tua maravilhosa palavra. E mais uma vez ela está lida diante de nós, está aberta diante de nós. E mais uma vez necessitamos da obra do Teu Santo Espírito, nos iluminando para entendermos a Tua palavra. Não apenas entendermos intelectualmente, mas entendermos a Tua revelação, Senhor. E essa se dá pela obra do Teu Santo Espírito em nossas mentes e corações. Que o Teu nome seja exaltado. Que o Teu povo seja edificado, exortado e consolado pela Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, tenha efeitos em nossas vidas, transformação em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada mais comum nesses primeiros dias de ano, ou até mesmo de mês, de semestre. A gente está sempre, quando o que nós chamamos de virada de prazo ocorre, a gente está sempre pensando em alguma expectativa futura. A gente está sempre esperando o dia que o cartão vira para poder comprar e ir lá para o outro mês, né? A gente está sempre esperando virar o mês, porque assim que vira o mês a gente está perto de receber salário, ou o final do mês, e a gente está sempre com algumas coisas. A gente sempre, no final e início do ano, a gente faz uma série de reflexões, uma série de projeções futuras e reflexões sobre o que passou. E nós não somos diferentes. Apesar de entendermos que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro é mais um dia. É mais um dia que no dia 1º de janeiro, pela manhã, ao raiado, aos primeiros, como é que chama? De luz do sol, esqueci. Os raios, né? Mas primeiras fagulhas de raios de sol, se as misericórdias do Senhor não se renovarem para conosco, misericórdia de nós. Então, o dia 1º é a mesma coisa, o dia 2, o dia 3. Mas todo esse clima de virada de ano, não é? Nos faz pensar. Agora, quando nós cristãos estamos envolvidos nisso, a coisa deve mudar de perspectiva. Não tem problema nenhum de a gente refletir sobre o ano que passou e pensar no ano que vai entrar. Não tem problema nenhum nisso, não é? O problema é se a gente, como cristão, não fizer isso à luz do Evangelho. Deus nos chama e chamou o seu povo várias e várias vezes para lembrar do que Ele fez e não esquecer. Não esqueçam. Não esqueçam. Quando o povo passou o Rio Jordão a pé,
a pé enxuto, ele disse, olha, coloca 12 pedras aqui, para sempre que vocês virem, vocês lembrarem de quando eu abençoei vocês. Olha, façam essas festas, lembra das festas que a gente leu no início? Façam a festa dos tabernáculos, para vocês lembrarem de quando vocês andavam peregrinos nessa terra, e eu abençoei vocês. Eu abençoei vocês. Então, quando nós paramos para lembrar, a gente tem que fazer isso. Vamos lembrar à luz do Evangelho. E o Evangelho nos manda lembrar-nos das obras de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente lembrar de qualquer coisa nossa, a gente vai ter uma série de, como nós chamamos, altos e baixos. Ah, nesse momento eu estava bem, nesse momento eu estava ruim, nesse momento eu estava firme, eu estava orando todo dia, eu estava lendo a palavra todo dia, eu estava animado para ir para a igreja. Não, nesse outro momento aqui aconteceu algo, eu desanimei, eu parei de ler a palavra todo dia, a vida de oração ficou devagar, o ânimo para ir para a igreja era quase zero, tal. Não, isso aqui voltou, tal. A gente é instável. Nesse momento eu estava com saúde, nesse momento eu já não estava mais, nesse momento eu estava, as finanças estavam bem, nesse momento estava muito apertado. Não tem. Agora, quando nós olhamos para as obras de Deus, nós não temos nenhuma sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. E por que isso é interessante? Como é que se junta com as nossas instabilidades? Porque seja quando nós estávamos nos altos ou nos baixos, Ele continuou nos amando, continuou nos sustentando, continuou derramando a sua graça, do seu Espírito sobre nossas vidas, continuou nos consolando pela palavra do Senhor, continuou nos exortando pela palavra do Senhor, porque pode ser o que for, se você é verdadeiramente crente em Jesus Cristo e passa, porque é possível que o crente passe por momentos de dificuldade, de desânimo com a leitura da palavra, com a oração, algum momento você vai ouvir uma exortação de que você necessita se dedicar à palavra de Deus. E isso não é alguém que se acha melhor do que você. Isso é o próprio Deus cuidando de mim e de você. Olha, você precisa ler as Escrituras, você precisa estar junto com os irmãos na comunhão dos santos. As nossas instabilidades, elas não combinam com a estabilidade de Deus. Mas é a estabilidade de Deus, que sempre nos ama, nos amou e vai nos amar em Cristo Jesus, que cuida de nós, tanto no vale da sombra da morte, quanto nos pastos verdejantes. Lá no Salmo 23, Ele é quem cuida de nós. Então, isso é olhar para os nossos momentos na perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Se nós olharmos no que aconteceu na nossa igreja, nós chegamos ao ponto de pensar em entregar esse ponto, em fechar o trabalho e talvez começar de uma outra maneira, recomeçar tudo. E talvez nós tenhamos desanimado. Mas em algum momento Deus cuidou de nós. Deus nos animou, disse, não, vamos fazer assim, a gente reveza o trabalho e tal, e vai continuar a obra do Senhor lá. E aqui estamos. Olha que bênção. Olha que maravilha. Agora, preste atenção. Isso é olhar e refletir naquilo que Deus fez. Agora, como é que a gente pensa as coisas para frente, ou deve pensar as coisas para frente, à luz da palavra de Deus? E aí é onde nós chegamos no ponto que eu queria refletir com os irmãos. O que são as nossas expectativas, mas quais são as nossas perspectivas? Qual é a diferença entre expectativa e perspectiva? Eita, engenheiro ali já... A nossa expectativa
é algo que a gente espera, ou até torce que aconteça, ou até a gente projeta alguma coisa, esperando um determinado resultado lá no final, certo? Mas sempre que a gente projeta, as perspectivas, elas não são algo fixo. Elas vão mudando de acordo com o que você planejou, vai sendo executado. Então, quando nós olhamos, quais são as perspectivas, e as perspectivas, elas são algo que vão se clareando. Ou seja, se eu pegar a BR aqui, descer ali em Galante, pegar a 230, se eu retornar e ir para a esquerda, ainda que minha expectativa seja chegar em João Pessoa, eu vou para Campina, né? Se eu pegar a direita e disser, eu quero ir para Campina, eu vou chegar em Campina aqui, até pode chegar, mas a perspectiva é diferente. A perspectiva vai dizer que você está indo para João Pessoa. Então, quando nós olhamos nisso, fazer essa diferença entre o que nós esperamos e o que realmente está à nossa frente, aí a gente tem que meditar um pouco para ver as diferenças e as semelhanças nessas duas coisas. E como isso nos ajuda na nossa caminhada cristã, ou pode nos ajudar nesse ano que se inicia o ano de 2023, que parece que 2022 teve 70 meses e 3.650 dias em vez de 365. Nunca vi um negócio desse. Mas vamos lá. Primeiro ponto está no versículo 1. É que não é nenhum problema, como eu disse, para o crente fazer planos, planejar ou avaliar as coisas. O problema está em fazer isso fora da perspectiva do Evangelho. Veja, o coração do homem, vamos ler, irmãos, todos juntos, o verso 1. Coração. Veja, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Parece uma coisa contrária, né? Quando a gente bota o mais, mais parece uma adversativa. Na verdade é uma adversativa, mas parece que é algo contrário. Só que não é. É na verdade uma exortação, um cuidado, uma placa assim bem grande, cuidado. Planeje. Se organize. Coloque sua vida diante do Senhor e planeje o seu ano. Planeje o que você pensa fazer. Planeje o que você pensa daqui, sei lá, para 5, 10, 15 anos. Agora saiba de uma coisa. O que vai se cumprir é o que o Senhor determinar. É isso. Fazemos planos. Eu quero assim, assim e assim. E Deus diz, vai ser assim, 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 porque eu quero. Deus é quem vai determinar. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito boa para nós. Porque nós descansamos na soberania de Deus, que nos dotou de capacidade. Nos dotou de capacidade. Nos dotou de inteligência. Nos dotou de nossas faculdades mentais para sentar, botar no papel as coisas e tal, vai para lá, para cá. Pronto, vamos fazer. Vai ser esse aqui o plano. E ao mesmo tempo, descansamos na soberania dele. Senhor, esse aqui é o plano. Senhor, isso aqui é o que nós pensamos, planejamos. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Que a resposta certa venha dos Teus lábios. Não da nossa sabedoria, não da nossa inteligência, não das nossas capacidades, mas dos lábios do Senhor. E mais, que nós descansemos na resposta do Senhor. Se a gente planejou 10 coisas e não acontecer nenhuma das 10, louvado seja o Senhor. Porque a resposta certa vem dos lábios dele. A resposta certa vem das mãos dele. Se a gente planejou 10 e aconteceu 11, eita Senhor, ainda veio
a bênção aqui, que eu não tinha contado, como a do hino. Então, isso aqui eu não tinha contado. Louvado seja Deus. Se das 10 vieram 8, 7, Deus é quem conhece e determinou os nossos caminhos. O que nós precisamos fazer é descansar nele, para que as nossas expectativas, meus irmãos, não se frustrem diante das perspectivas que Deus vai nos mostrando. Eu queria isso, aí a perspectiva está vendo, eita, não está acontecendo como eu tenho planejado, mas é o que Deus está caminhando aqui e mostrando para mim. Então o nosso coração descansa, não no que a gente planejou, mas naquilo que Deus faz, naquilo que Deus continuará fazendo nas nossas vidas. Então, não se acanhe de planejar. Faça seus planos. Senhor, eu quero orar mais. Isso aí não é nem pensar em ser plano, isso deve ser uma dedicação nossa sempre, né? Mas acontece. Senhor, eu quero me dedicar mais à oração. Eu quero me dedicar mais ao ensino da palavra. Eu quero me dedicar mais a ensinar meus filhos. Sim. Aí, de repente, um momento de desânimo, a gente... Não, continue confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Porque, meus irmãos, certa vez eu escutei um pastor falando um negócio. Ele disse, a gente sempre diz assim, nós estamos prontos a entregar nossa vida pelo Evangelho. Aí ele disse assim, mas se a gente não guarda, não consegue guardar 10, 15 minutos de um dia para se dedicar à oração e ao trabalho do Senhor, você vai dedicar a sua vida. Às vezes é só coisa que a gente vai repetindo, aí quando a gente vai as coisas na prática, né? Veja quão distante a gente está daquilo que a gente faz. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, tanto no planejar, quanto no executar. Né? Porque Ele cuida de nós em todos os momentos. E nós não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso, porque o plano maior já foi feito na eternidade. O plano maior foi cumprido na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Plano perfeito para a nossa redenção, para o ajuntamento do seu povo, num só rebanho, o rebanho do povo de Deus. Esse é o plano perfeito. E fora esse, não tem outros. Todos os nossos planos são falíveis. Todos os nossos planos são falíveis. Porém, se nós lembrarmos, abra sua Bíblia aí, segura o dedão aí em Provérbios, certo? E vamos lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Capítulo 7. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24. Capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios... 26 agora, né? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é o contexto aqui? Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Certo? O Sermão do Monte encerrou aí. Aí ele diz, olha, tem 2 caminhos agora. 2 caminhos apenas. Ou vocês ouvem a minha palavra
e as pratica, e aí vocês vão ser edificados sobre a rocha, porque vai ser como a casa edificada sobre a rocha, ou não pratica, e aí vai ser levado nas primeiras dificuldades. Então, todo aquele ensino de Jesus, as bem-aventuranças, as duas estradas, Jesus ensina os discípulos a orarem, tudo isso. Quando terminou isso, ele disse, olha, pronto, quem ouve e pratica vai ser como a casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica vai ser como a casa sobre a areia. Então, se nós planejamos, colocamos nossa vida firmado na palavra do Senhor, as perspectivas podem mudar repentinamente. O mar pode estar calmo e de repente ficar bravio. Mas nós continuaremos no foco em Cristo Jesus. E não nos nossos planos, mas confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Podemos planejar, mas descansar, mas devemos descansar de que a resposta certa virá do Senhor. Segundo ponto, está no verso 2. Vamos todos ler? Todos juntos, irmãos? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui, um exercício, uma advertência para a humildade. Uma advertência para... Nós já voltamos para Provérbios, viu, irmãos? Perdão. Voltamos para Provérbios 16 agora. Perdão por não ter indicado. Ok? Voltamos para Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui é um outro provérbio que coloca uma coisa mais, né? Mas aqui é o seguinte. Nós temos a diferença entre a intenção do homem e a verdadeira intenção que está no coração do homem. Então nós podemos sempre ter dois caminhos, volta sempre para o texto do lado de dois fundamentos. O caminho pode ser cheio de intencionalidade boa, mas lá no fundo o coração só desejar a sua própria glória, só desejar o seu próprio engrandecimento. Há muitas boas intenções aí. Por isso que diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Isso aqui é bom demais, isso aqui vamos fazer e tal. Qual é o fim disso tudo? O fim disso tudo é melhorar a estrutura da igreja. O fim disso tudo é que a gente tenha, no fim do ano, mais pessoas aqui congregando com a gente. O fim disso tudo é isso, aquilo, outro. Temos uma melhor condição de som, tal. Temos um grupo de música. Parece muito bom, né? E é legítimo tudo isso. Mas não deve ser o fim. Isso são meios pelos quais Deus manifesta a sua glória. Então, o fim que nós devemos buscar deve ser a glória do Senhor. Nós queremos que no fim do ano, com todas as nossas ações, Deus seja glorificado. Tenha 2 pessoas aqui a mais, ou tenha 50 pessoas a mais. Tenhamos uma superestrutura, ou tenhamos que ir para um local mais modesto. Deus é que deve ser glorificado. O fim deve ser a glória do Senhor. E nos nossos planos, meus irmãos, nós devemos clamar ao Senhor que nos afaste da autoglorificação, que nos afaste de pensar em qualquer coisa como fim das nossas ações, como objetivo das nossas ações, como meta a nossa própria glória. Mas devemos nos aproximar daquilo que glorifique a Deus. Porque não adianta. Deus, como diz aqui, Deus pesa o espírito. A ideia de pesar aqui é de medir.
É de colocar aqui, olha, realmente isso aqui pesa tanto e através do peso a gente vai determinar o seu valor. É isso aqui. Quando Deus pesa o coração, Ele sabe dos nossos intentos. Ele sabe do nosso coração. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece os nossos clamores, as nossas ansiedades. Ele conhece as nossas dores, as nossas necessidades, todas elas. Mas Ele também conhece o nosso coração impuro. Ele também conhece o nosso coração que quer se vangloriar de tudo. Ele conhece o nosso coração soberbo. E não adianta se esconder dele. Não adianta. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde nos ausentaremos da presença do Senhor? Lugar nenhum. Então, que o Senhor nos pese o Espírito. Por isso que a questão de colocar todas as nossas coisas, todos os nossos planos, todas as nossas investidas diante do Senhor, é também reconhecer a nossa pecaminosidade. É reconhecer que nós não sabemos de nada, Deus sabe de tudo. É reconhecer que nós somos fracos e Deus é a nossa força. É reconhecer que é nele que nós temos a alegria, é nele que nós temos o bom, perfeito e agradável encaminhamento das coisas, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, ainda que não seja aquilo que eu planejei. Então, descansemos nisso, que Deus é soberano, Deus é o verdadeiro juiz de todas as coisas, não os nossos corações. Eu estou muito alegre, sabe? A gente está nessa fase de mudança de pastor, está mudando, né? Começando um novo pastor, aquela coisa toda, e a gente tudo empolgado, para lá para cá, e eu conversando com ele, certa vez, Senhor, nos livre da empolgação, que dá um tempinho e passa. Porque sempre que tem coisas novas, pessoas novas, com ações novas, a gente se empolga tal, dá um tempo, aí você vê que o problema não estava nas pessoas, não era em nós, não estava na estrutura, era em nós. Mas que o Senhor nos guarde, que a gente se empolgue sim para trabalhar, que a gente se anime sim para trabalhar, mas que o Senhor guarde o nosso coração e que isso seja para a glória de Deus, e não porque, fulano saiu, então agora eu vou, fulano tá, eu não vou. Não é assim que... Já imaginou se Jesus olhasse para a gente, é por isso aí que eu vou morrer? Não, vou não. Será que a gente merecia? Merecia, não merecíamos. Não merecíamos. Mas que o Senhor nos anime. E ao mesmo tempo, o Senhor guarde o nosso coração da soberba. Livre o nosso coração da soberba. Para a glória do nome dele. Por fim, verso 3. Vamos ler todos juntos? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Agora, saiu mais. Não tem mais com I, o mais com S. Não tem mais o mais agora. Não tem mais um porém agora. Em vez do mais, tem o I. O I é aquela coisa que vai juntar, somar. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos lá. Mas está dizendo aqui que são os meus desígnios que vão ser estabelecidos. Está dizendo aqui que o que eu designar, o que eu planejar, vai acontecer. Pensa assim, toda vez que nós confiamos no Senhor, as nossas obras, todas as vezes que nós confiamos no Senhor, entregamos a Ele, dedicamos a Ele, todas as vezes, os desígnios da gente foram estabelecidos, aconteceu? Não. Então o que é que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer o seguinte: quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras, e o intuito no nosso coração, o intento do nosso coração é glorificar a Deus,
Aí pode vir o que a gente planejou ou o que a gente não planejou. Mas Deus vai ser glorificado. Essa é a ideia. Confia ao Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras. Senhor, essas são a minha capacidade, o meu planejamento, os meus recursos, os meus talentos, os meus dons, o meu tempo. A minha disposição é essa. Eu quero glorificar o teu nome. Então, meus irmãos, o que acontecer, Deus será glorificado. Deus será glorificado. Então, os desígnios que você estabelece, não é, eu quis isso, então vai acontecer. Eu quis aquilo, então vai acontecer. O que você deve querer primeiro, o que eu devo querer primeiro, o que nós devemos querer primeiro é a glória de Deus. Mateus 6,33, não precisa abrir não. Eu acho que é 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Provérbios não, 2 Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí vamos lá. Quer comais, quer bebais, quer planejeis. Se for planejar, planeje para a glória de Deus. Porque pode acontecer o que eu designar no planejamento ou não. Mas o desígnio de glorificar a Deus em todas as coisas, esse vai acontecer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Que os nossos desígnios, meus irmãos, sejam resumidos a um desígnio: glorificar a Deus em todas as coisas. Buscar a glória dele em todas as coisas. E aí, que os nossos planos, as nossas metas, estejam todos eles, juntamente conosco, cravados na cruz do Calvário em Cristo. Porque aí, nas mãos dele, ele vai, como bom pastor, nos conduzir. E se ele permitir que a gente passe pelo vale da sombra da morte, talvez a gente diga, não, Senhor, eu quero ir para ele. Não, é por aí que você vai. Mas o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. Sabe qual é o bom? É que depois que passar do vale da sombra da morte, a gente continua pressando dele. Ele continuará conosco. E, por fim, vamos lembrar de uma coisa. Houve um plano na eternidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai escolheu um povo. O Filho veio morrer por esse povo. E o Espírito Santo aplicou essa obra no coração do povo, chamando para si. Mas esse plano não terminou na cruz do Calvário. Esse plano não terminou na tumba. Não terminou no túmulo. Porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E esse plano não terminou na ressurreição. Porque lá em Atos está registrado que os homens viram Jesus sendo assunto aos céus. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E vejam que coisa maravilhosa. Que maravilha mesmo. Os nossos planos imperfeitos, feitos por nós imperfeitos, nós temos um advogado perfeito, um mediador perfeito, intercedendo por nós, junto ao Pai. Então, quando nós confiamos no Senhor as nossas obras, nós estamos confiando a melhor pessoa possível. Só que esse plano não termina com Jesus lá, sentado à destra do Pai. Esse plano termina com ele voltando. E veja, entre todas as perspectivas que a gente pode ter, entre todas as expectativas que a gente pode ter, nós temos uma que não muda
e não mudará nunca. A volta de Jesus. Ele voltará para buscar o seu povo. Ele voltará para consumar todas as coisas. E é nessa expectativa, nessa perspectiva que nós vamos caminhando. Nós não esperamos por isso como quem torce para acontecer alguma coisa. Ah, quero eu que aconteça muito isso. Não, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Cristo voltará porque os anjos que estavam lá quando Jesus foi assunto aos céus, eles disseram aos homens, não se espantem, porque do jeito que ele está subindo, ele haverá de voltar. Ele haverá de voltar. E essas pequenas perspectivas que nós temos na nossa vida, devem ser todas um vislumbre, devem ser todas um modelo, devem ser todas uma pequena luz daquilo que é a grande expectativa, a grande perspectiva da nossa vida, a volta de Jesus. A volta de Jesus. E Ele voltará. Enquanto Ele não volta, vamos caminhando, vamos planejando, vamos nos organizando aqui para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que traz lições de sabedoria. Mas também que aponta, Senhor, para a sabedoria como sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só é a fonte de todo saber, mas Ele é a verdadeira sabedoria. Portanto, Senhor, que Cristo, somente Cristo, inunde as nossas mentes, os nossos corações. Ao planejarmos nossas metas, ao planejarmos nossas vidas, Senhor, que ela seja abundada de Cristo, cheia de Jesus Cristo, em todos os nossos fazeres, em todo o nosso pensar. Que o Teu Santo Espírito nos encha de Jesus Cristo, do Teu poder e da Tua graça. Cuida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Cuida de mim. Cuida de nós, da Tua igreja, do Teu povo. Livra-nos do mal. Para a glória, louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome dEle, do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.